eu estou com vocês aqui na minha frente também, na tela principal, tá? Então, bom, o convite da Dalgisa foi para trabalhar, continuar trabalhando o conteúdo voltado para recursos humanos. Então, é isso que a gente vai falar hoje, vai ver aonde mais a inteligência artificial tem atuado de melhor forma, né, dentro da área de recursos humanos e dentro das sub-áreas. Algumas sub-áreas, ela tem mais efetividade, né, e mais resultado do que outras. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Meus conteúdos, assim, eu gosto muito de acompanhar o Instituto Gartner, e é um instituto internacional que fala muito de recursos humanos, muito de tendências. Então, todo o conteúdo também que eu busco tem uma referência com eles para trazer para vocês, tá? E aí, bem-vindas, né? Eu que agradeço, né, pelo convite. Quem eu sou, né? Eu sou cruzeirense, sou do interior de São Paulo também, mas eu sou do Vale do Paraíba. Eu me formei em 2000, a minha primeira formação é em enfermagem, tá? E daí eu comecei a trabalhar logo em 2000 com educação. Eu trabalhei no Senac São Paulo por 12 anos da minha vida. Comecei como docente de enfermagem e terminei como gestora, de extensão universitária. Fiz uma carreira, me formei uma educadora no Senac São Paulo. E em 2011 eu migrei para a educação corporativa, né? Eu gostei muito, me apaixonei pela educação corporativa. Tive a oportunidade de trabalhar no Senac São Paulo com educação corporativa e fui fazer essa transição aí dentro da área de educação, mas eu saí da educação profissional. E o que aconteceu quando eu fiz esse trânsito, né? Diferente do que eu estava no Senac, que eu tinha muito acesso a desenvolvimento, fazia parte de desenvolvimento de conteúdos, quando eu vim para a educação corporativa, eu me deparei que era eu que tinha que fazer todo aquele desenvolvimento, era eu que tinha que atender aquele cliente corporativo, embora eu já tivesse atuado em diversas áreas dentro do Senac, mas aí mudava o contexto. E a partir daí, eu acabei me especializando em design instrucional, em design de aprendizagem, fui estudar metodologias ativas, fui estudar tudo que envolve a área de treinamento e desenvolvimento, tá? E aí eu tive a oportunidade, trabalhei no recursos humanos por conta de uma consultoria que eu trabalhava. Ninguém de recursos humanos queria me dar uma chance, eu conto para vocês, porque eu era enfermeira, no máximo que eu podia entrar era na saúde do trabalho, mas eu queria trabalhar com treinamento, e daí eu trabalhei alguns anos na Congás também, no Grupo Cosan, Olha só. e justamente porque eles foram meus clientes e aí me deram essa oportunidade. Então, eu trabalhei como especialista de treinamento e desenvolvimento na Congás, depois eu fui gestora de DHO na Votorantim Têxtil, e em 2019 eu tive a oportunidade de participar de uma formação online de como que você trabalhava formação de treinamento no ambiente remoto. Eu estava falando de maio de 2019, gente. E eu conheci em maio de 2019 o Zoom, Mentimeter, Mural, todas essas ferramentas que a gente veio usar tanto durante a pandemia. Quando eu fiz esse programa em 2019, eu entendi que estava faltando, né? Tinha muito foco em tecnologia, e eu falei, poxa, mas não, tecnologia é meio, está faltando entender como é que o processo de desenho educacional funciona aqui dentro desse ambiente remoto. E aí eu criei um curso, né, que ficou engavetado por um tempo, e quando foi no início de 2020, com toda a história da pandemia, eu tinha um produto pronto, eu coloquei esse produto no ar, e daí eu capacitei mais de 400 consultores em facilitação virtual. O nome do projeto era Academia Virtual de Facilitação. Tive vários clientes em company, era um curso aberto. Então, quando dia 16 de março, todo mundo chocou, né? Assim, vamos ficar em casa agora, como é que a gente continua trabalhando? Eu comecei no início de abril essas turmas, e isso me aproximou mais ainda de tecnologia, né? Esses 5 anos eu fui trabalhando
muito como parceira de algumas outras consultorias, fazendo gestão de projetos, fazendo facilitação. E em 2023 comecei a estudar inteligência artificial e cá estou eu, né? No início desse ano, eu revitalizei a minha consultoria, que chama Interativa, ela passou a ser a Interativa Learning. Comecei a ser acionada por os meus ex-alunos de facilitação remota. Aline, mas a gente está vendo esse movimento de você não vai ter alguma coisa? E daí eu falei, vou fazer e vou me colocar à frente da consultoria, trabalhando minha marca, tanto pessoal quanto a marca da consultoria. Então, eu tenho dois grandes pilares dentro da Interativa Learning. É a revitalização de conteúdos com apoio de inteligência artificial. Então, se você tem um programa que exige uma revitalização, a Interativa ela trabalha com isso. E a aprendizagem, o letramento digital para profissionais de diversas áreas. Não é só recursos humanos, né? Eu comecei com treinamento e desenvolvimento, que é aonde eu tenho maior expertise, mas agora eu estou fazendo para time de vendas, time de marketing, distribuidores de produtos PET, indústria farmacêutica, eu tenho trabalhado bastante. E sou parceira da Rede Mulher Empreendedora também, e agora do Sebrae, então eu estou atuando também com empreendedorismo, tá bom? Falei bastante de mim, não era essa a intenção, e quero contar para vocês qual é o manifesto da Interativa e por que que eu estou aqui ensinando vocês. Deixa eu colocar aqui o meu compartilhamento com som. Deixa eu ver se eu consigo. Veja se vai aparecer o som. Não está aparecendo aqui para mim, é a possibilidade de colocar o som. Deixa eu ver. Escuta? Acho que tá sem som mesmo. Então, Tá sem som? uhum. Ah, então tudo bem. Depois eu compartilho a apresentação com vocês e vocês veem. Mas a nossa essência na Interativa é ensinar as pessoas que ensinam outras pessoas. Sejam gestores, como a Dalgisa trouxe, seja recursos humanos, treinamento e desenvolvimento. Então, é esse o propósito que a gente tem aqui. E olha, eu quero saber de vocês agora. Como eu falei, a gente vai ter um petit comitê, essa é a intenção. Quem aqui já utiliza alguma inteligência artificial? Levanta a mão aqui para mim. Coloca o check. Max, a Daniele, a Juliana. Quem mais? Denise está usando. Tem mais gente que quer compartilhar com a gente? Tatiane também. E bom, o que que eu queria saber de vocês? Como é que está sendo essa experiência? O que que tem dado certo e o que que não? A Tânia também está contando aqui que utiliza. Abre o microfone, conta aqui. Como é que tem sido essa experiência de usar a inteligência artificial? Eu vou abrir aqui rapidinho enquanto eu estou estacionando aqui. Tá joia, Juliana. Na verdade, o chat GPT ele é meu amigo, meu Uhum, brother, porque hoje eu sou empreendedora e quando a gente é empreendedora, a gente uhum. precisa dividir com algumas pessoas. E ele ultimamente tem sido bastante meu amigo e divisor de opiniões. Mas na verdade, eu faço muito brainstorming com ele, Uhum. e acho que as perguntas inteligentes ou as perguntas mais preparadas, ele traz insights muito interessantes e análises bem interessantes. Então, eu utilizo ele bastante no meu dia a dia. Muito bom, Juliana, com certeza, né? Um trabalho tão solitário, às vezes, que a gente tem, né? E aí é bom ter um assistente 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? À nossa disposição, com certeza. E quem mais? Max, quer contar pra gente? Posso falar assim, vocês me ouvem? Sim. Massa, eu uso bastante a inteligência artificial, tanto os chats, né, o Claude, o GPT, o Gemini, para Uhum. criação de conteúdo. Eu trabalho com treinamentos também, então Bacana. a vida ficou muito mais fácil, assim, Uhum. demasiadamente mais fácil depois. E eu uso muito também para automações. Então, hoje, por exemplo, eu consigo fazer aqui na empresa muita coisa com a equipe muito mais enxuta, porque a gente tem muitas automações utilizando inteligência artificial. Então, Tá. tanto na parte de marketing, a gente tem um assistente de atendimento aqui de primeiro contato, que é o Léo, que é também inteligência artificial.
que eu Uhum. mesmo programei sem ser programador, utilizando a Perfeito. inteligência artificial para me explicar como fazia, então, Uhum. é, e descobrindo mais coisas, né? Então, eu tenho visto algumas palestras, cada um aprende uma coisa diferente, estou ansioso aqui hoje também, para aprender Legal. mais. Quem mais? Eu queria alguém que contasse para mim que esteja em empresa, como é que está sendo? Porque existe dois contextos aqui, né? O empreendedor tem mais liberdade, mais autonomia, compra, né, assina as ferramentas, mas a empresa, muitas vezes, tem algumas empresas que eu tenho visto com iniciativas próprias das suas IAs, e tem outras que tem acontecido aí várias situações. Alguém compartilha? Quer contar como que tem sido? É, Alguém, Raquel? Na empresa que eu trabalho, que é a mesma que da vida, tá aí, eu não tenho utilizado. Eu tenho utilizado mais em outros projetos, e aí, diferente do que o pessoal trouxe, que eu também uso bastante o chat GPT, eu uso algumas inteligências artificiais para a criação de imagens. Então, você escreve um prompt e isso Uhum, cria imagem. A melhor até o momento tem sido a da Microsoft mesmo, que é uhum, a que traz mais, que traz imagens mais perto daquilo que eu preciso. Então, se eu coloco o tipo de imagem que eu preciso, se é uma imagem mais ultra realista ou uma imagem mais parecida com comic books ou alguma coisa, ele já traz. Eu utilizei Leonard, achei uhum, razoável, e eu utilizei também esse art eu não gostei tá. um pouco, que tem uma base de imagens muito anime para o que eu estou Isso, precisando. Então, hoje a que eu mais gosto em termos para geração de imagens é o Bing mesmo, da tá. Microsoft. E aí, fora isso, eu utilizo o ChatGPT mesmo. Legal. Tem a Adobe Firefly também, que é uma ferramenta bem gostosa de trabalhar com ela, sabe? Bem intuitiva, é bem bacana. Depois eu Sim. vou compartilhar com vocês um guia que eu tenho para design de aprendizagem, que tem várias ferramentas também. Me lembra cada vez para eu poder compartilhar com o grupo. E Uma que a eu gostaria de Tatiana, utilizar bastante, desculpa, uma que eu gostaria de imagina. utilizar melhor é a Canva, até mesmo Hum, para apresentações assim mais smart, mais interessantes, né? Eu já utilizei o recurso de inteligência artificial do Canva também para geração de imagem, eu achei ele bastante limitado, sim. mas É. para apresentações, principalmente PowerPoint, esse tipo de coisa, eu não sei se vai ser um tópico que você vai trazer, mas essa é uma Eu vou mostrar uma expectativa. ferramenta que é bem bacana e que ela tem uma criação de imagem bem robusta também na versão paga. E eu acho que o Canva, ele é muito mais uma ferramenta de design, de edição, sabe? Então ele ainda tem muita limitação por uso de inteligência artificial, mas a gente comenta também depois disso. Tatiane, quer contar pra gente se tá mais aí na empresa, no dia a dia? Como que funciona? é, eu utilizo, né? Lá nós temos a inteligência artificial da Miba mesmo, né? Ah, que Que é bacana. criada por nós. Ela se chama Maia. E eu utilizo bastante para criar conteúdo, né? Hum, Comunicados. A gente faz comunicado interno. Então a gente utiliza bastante para criar os nossos comunicados. E bacana. aí o design a gente coloca no Canvas. E é bacana a qualidade, assim, a entrega do que a ferramenta oferece? É semelhante ao ChatGPT, é bem Ah, que parecido. ótimo. Tá bom. Você sabe se ela é local ou se ela é aberta? Ela é da. Não, ela é local, é da empresa. Ela é local. O que É. que é isso, gente, que eu tô falando? Local e aberta, né? É porque aí tem uma questão de servidor. Então,
a local os dados são alimentados pela própria empresa, sem um API que conecte a uma outra LLM, que seria o ChatGPT, por exemplo, da OpenAI. Então, a empresa, ela vai criando essa inteligência artificial, mas ela tem essa limitação, muitas vezes, até por questões de segurança de informação. Mas aí, assim, o processo também é um pouco diferente, é mais desafiador. Ok? Então, vamos continuar aqui para a gente falar de outros assuntos, muito bom. Então, o que que é inteligência artificial, gente? Né? É a capacidade de uma máquina de realizar tarefas que requerem inteligência humana, como raciocinar, reconhecer e resolver padrões. Eu poderia mostrar aqui uma linha do tempo da inteligência artificial, não acho que é isso que seja relevante, a gente precisa aprender na prática. Vocês conseguem acessar muitos conteúdos na internet sobre a timeline, né, sobre a história da inteligência artificial, mas o fato é que ela não é algo novo, mas ela foi democratizada no final de 2022, quando a OpenAI, que é detentora do ChatGPT, ela divulgou e abriu isso para as pessoas, né, de forma aberta. Então, imagina, o que era só ofício de quem era um cientista de dados, quem era da área de tecnologia, que entendia sobre programação, passa a ser democratizado para as pessoas normais como nós. E ela tem essa fascinante, né, disponibilidade que a gente tem de conversar. A gente escreve algo e ela me dá uma imagem. A gente escreve algo e ela me dá um contrato. Então, assim, é uma inteligência artificial que ela é generativa, porque ela cria algo novo. Então, quando vocês verem esse termo generativa, é por conta que ela sempre vai estar criando algo novo, e ela tem essa capacidade de conversar com a gente, e isso é incrível, né? Hoje a gente tem visto aí algumas empresas que trabalham com análise de dados, com serviços de acompanhamento de vendas, que as equipes de vendas elas conseguem fazer análise dos seus resultados, desenhar metas, tudo conversando. Ela deixa, né? Ela não precisa mais abrir tantas planilhas, fazer tantas avaliações de forma mais analítica, e hoje a IA já agiliza todo esse processo. Então, essa riqueza que a gente tem com a inteligência. E aí, o que que a gente tem? Olha, eu trouxe uma pesquisa para vocês em relação a estatísticas de uso de tempo em tarefas repetitivas. Então, o que que essa estatística, o que que essa pesquisa traz para a gente? Que 20% do nosso trabalho diário é dedicado a tarefas repetitivas. Às vezes eu acho até que muito mais, se a gente for pensar nos nossos dias dentro das organizações. E olha para vocês verem o resultado disso. Isso se traduz em 96 minutos por dia apenas em atividades como envio de e-mails de acompanhamento, agendamento de reuniões recorrentes, atualização de planilhas de controle, redação e envios de mensagem, né, via WhatsApp, envio de propostas e orçamentos, coleta e análise de feedback de clientes. Só isso já é um pacote de exemplos, existem muito mais. O Max contou aí, né, que ele tem um chatbot já de atendimento ao cliente, e eu imagino que ele deve estar economizando muito tempo com o atendimento em primeira linha, porque você tem e é diferente essa questão do chatbot, porque ela deixa de ser aquela coisa automática que a gente está acostumada, digite um se você for isso, digite dois se você for aquilo, né? E ele tem isso, mas ele tem uma conversa junto com o cliente. Então, isso humaniza também essa relação. Olha que interessante. E isso, olha quanto que acumula no final das contas, né? A gente está falando de 8 horas por semana gastas em tarefas repetitivas, 35 horas por mês, considerando apenas dias úteis, e 422 horas por ano, equivalente a 17 dias inteiros dedicados a essas atividades. Essa fonte é do portal Blend de 2024, e isso é impressionante, assim, né, quando a gente olha e pensar que
com a sobrecarga que a gente sabe que hoje a força de trabalho tem, né, com as equipes tão enxutas, que isso de repente pode ser diminuído e oferecer uma qualidade, as pessoas terem mais qualidade nas entregas também que elas têm. Então, e será que a IA vai roubar nossos empregos? Aqui tem um time consultor, tem um time de empresa, e vou adiantar, porque eu acho que eu não vou conseguir compartilhar o som aqui por conta dessa questão. Não sei o que que acontece. Ah, vou conseguir sim, gente. Vou mostrar para vocês o que que o ChatGPT respondeu para mim. Olha, ChatGPT, você acha que a inteligência artificial vai roubar o emprego dos profissionais de recursos humanos? A inteligência artificial pode mudar a forma como os profissionais de recursos humanos trabalham, mas não necessariamente vai roubar empregos. Pode assumir algumas tarefas repetitivas, mas isso pode liberar os RH para se concentrarem mais em atividades estratégicas e interações humanas. O que você acha dessa mudança? Eu quero saber qual que você acha que é a grande diferença entre os profissionais e a inteligência artificial e como que elas podem se integrar? Uma das grandes diferenças é que os profissionais trazem empatia, julgamento contextual e entendimento emocional das situações, algo difícil para a máquina replicar. Já a IA pode lidar com grandes volumes de dados de forma rápida e identificar padrões que talvez passem despercebidos por nós. Juntos podem formar uma equipe poderosa, com a IA manejando tarefas analíticas e repetitivas, e os humanos se concentrando em decisões estratégicas e relacionamentos. O que você não tem que você acha que os humanos têm? Bem, eu não tenho emoções verdadeiras. O que mais? Além das emoções e experiências, vocês têm criatividade genuína e uma capacidade única de improvisar e inovar. Também têm intuição, que é algo difícil de replicar em um sistema artificial. E claro, uma boa dose de humor espontâneo e a habilidade de construir relacionamentos profundos. Tá ótimo, muito obrigada, GPT. Por nada. Se precisar de mais exemplos, é só chamar. Ele respondeu para nós, né? E aí tem uma questão que as atividades que exigem empatia, julgamento, muita criatividade, ainda é detentora, assim, dos seres humanos. Até hoje, 17 de outubro de 2024, a gente não tem um robô que que trate as emoções de forma como nós humanos temos. Não sei como que vai ser isso para frente, mas o fato é que hoje nós estamos detentores dessa empatia. E o que que acontece, né? É muito legal, assim, não sei se vocês já conheciam esse recurso. Alguém usa essa conversa? O Max colocou aqui que estuda idiomas. Alguém mais usa? Então, assim, olha, para quem tem versão paga do ChatGPT, esse é um recurso que é disponível. A gente habilita nas configurações esse recurso. E olha para vocês verem assim, um exemplo que é muito interessante e vale ouro. Esses dias eu tive uma consulta que demorou mais do que o previsto, eu tinha uma reunião e eu tinha me planejado, eu ia olhar 1 hora antes dessa reunião para me preparar para essa reunião com o cliente. E eu não conseguia por conta desse atraso. Talvez em outros tempos eu até tentasse remarcar para poder ter uma qualidade de apresentação, mas como eu tinha o recurso de inteligência artificial e a reunião era sobre inteligência artificial, eu acabei usando essa ferramenta, né, esse recurso do ChatGPT. E daí eu falei para ele, contextualizei e falei, ChatGPT, eu tenho uma reunião que é para falar sobre um projeto e sobre isso, isso, aquilo. Eu preciso me organizar, preciso fazer uma pauta para essa reunião e preciso criar uma tabela com todas essas ações que precisam ser executadas, com uma linha de tempo e papéis e responsabilidades, né, de quem executa, o quê, e mais uma coluna de status. Gente, eu fiz isso em 5 minutos.
eu fiz alguns ajustes de correção com ele, e daí eu entrei na reunião 5 horas da tarde, né? Contei para o cliente, falei, olha, eu tive essa situação, eu não gosto, talvez eu não entrasse se eu não tivesse me preparado, mas quem me ajudou foi meu assistente, foi o GPT, e a gente vai utilizar, eu compartilhei a tela com o GPT, e a gente foi conduzida a reunião com base naquela tabela que ele criou. Então, vocês percebam assim, a gente tem, às vezes, falta, às vezes, um modelo, um mindset de pensar que atividade que eu posso usar? Com que eu posso usar? Posso usar com qualquer coisa. Eu posso conversar com ele com qualquer coisa. Desde essa reunião, como eu falei com vocês, desde a ida a um restaurante e gostar e ver um prato bonito e querer fazer em casa, ele vai me dar toda uma receita, como fazer essa receita e como até montar e mais uma lista de compras. Né? Eu fui viajar esses dias, tinha um cockpit lá diferente, eu não estava conseguindo ligar de jeito nenhum, não tem cockpit em casa. E aí falei, como que faz para ligar isso? Tirei uma foto, coloquei no chat GPT e falei para ele, me ensina a usar, o que que eu tenho que fazer para ligar o fogão? E daí ele me deu passo a passo e eu liguei o fogão e deu tudo certo. Então, assim, é se aventurar mesmo, igual a Dalgisa contou, eu tinha um contrato para fazer um negócio que eu não sabia, eu coloquei lá no chat GPT e ele me ajudou a executar, tá? Então, essa é a minha dica. E daqui eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, porque justamente esse é o Kei Fu Lee, ele é um chinês e ele traz muito assim sobre como que a inteligência artificial vai continuar em relação aos seres humanos. Ele fala, ele é um especialista, um criador de inteligência artificial, e ele fala que a empatia ainda é preponderante nos seres humanos e que os sistemas, as IAs, não vão conseguir trabalhar com isso. Então, como que a gente vai ver agora algumas aplicações em recursos humanos que atendam um pouco da nossa necessidade, que vocês vão identificar no dia a dia de vocês? Então, aqui, olha, eu trouxe algumas falas, né, de algumas fontes de referência bem interessantes, como McKinsey, como a Gartner, que ela fala o seguinte: a função de RH do futuro será completamente diferente. A anatomia do trabalho vai mudar. Colaboradores gastarão significativamente menos tempo, estimado em até 60 a 70% em trabalho administrativo automatizado com a Genai. Essa semana eu recebi um novo relatório da Gartner falando sobre as preocupações dos líderes de recursos humanos para 2025. Um dos dados que apareceu ali também é que às vezes é um pouco contraditório até a isso, mas é essa falta de cuidado com o letramento digital das pessoas dentro das organizações. Exige uma expectativa das empresas que já estão implementando inteligência artificial, que as pessoas ganhem produtividade, mas o resultado o que vem acontecendo é que as pessoas elas não sabem usar a IA e aí elas não conseguem atingir o patamar de produtividade que desejam, que as empresas entendem. Então, é, continuando aí toda a jornada de aprendizagem que é necessário para o desenvolvimento de habilidades e competências nas organizações, as competências e as habilidades de tecnologia, elas são preponderantes para isso dar certo. Porque senão as pessoas vão sair, né, perdidas. Os sistemas vão estar lá. Ontem eu conversando com um colega consultor, ele falou, quantas funcionalidades o Word tem? Vocês imaginam? São mais de 80 funcionalidades que o Word tem, uma ferramenta que a gente conhece desde 2000, quando a gente começou a acessar pacote Office. Em 2002 eu estava fazendo curso de pacote Office, né? E aí, olha só, quantos recursos de verdade a gente usa no Word? Eu uso pouquíssimo, sempre usei pouquíssimo, né? Então, assim, se a gente não tiver essa formação, as coisas não vão, talvez, equalizar, né? E aí a história, né? Será que eu vou perder o meu emprego?
Talvez você não perca seu emprego para a inteligência artificial, mas de fato você pode perder o seu emprego para quem sabe usar a inteligência artificial. Esse vai ser um diferencial de fato que a gente vai ter na força de trabalho nos próximos anos, tá? Aí a gente tem aqui uma outra fala, um outro dado. A IA generativa tem o potencial de remodelar a aquisição de talentos de várias maneiras. A personalização das comunicações com os candidatos é outra área de benefício potencial. A gente vai ver case aqui bem específico a isso. Isso aponta para a capacidade da IA de melhorar a experiência do candidato e agilizar os processos de contratação. E 76% dos líderes concorda que eles ficariam para trás dos concorrentes se não adotarem o GenAI em 24 meses. E o que que eu tenho visto, tá? Na prática. E aí, como a área de recursos humanos pode ser influente nisso? As pessoas têm feito bypass. O que quer dizer isso? As empresas, elas não estão adotando a tecnologia, muitas delas bloqueiam, inclusive, o acesso a alguns sites, e aí, o colaborador, o que que ele tem? Ele tem no seu smartphone particular, ele tem a inteligência artificial, e aí, indiscriminadamente, porque ele não teve educação sobre isso, ele vai lá também e coloca muitas coisas, talvez que não deva ser colocadas, Asqueroso, né? né? Deixa eu fechar aqui. Não, não paguei. Então, é importante isso ficar muito alerta e isso ser colocado à mesa para se conversar. Alguém quer contribuir, Tânia? Acho que abriu sem querer. E olha lá, como que a gente obtém resultados da inteligência artificial, né? Eu estou falando aqui de LLM, estou falando aquelas que a gente tem mais essa questão de conversacional, que a maior parte é o chat GPT. Na minha opinião, muitas pessoas me perguntam nas palestras, qual você prefere? Eu uso todas e combino todas com todas, né? Eu percebo que algumas têm uma qualidade um pouco diferente da outra, e aí às vezes eu vou fazendo alguns testes. Eu pego um conteúdo, trabalho no ChatGPT, vou lá, coloco outro conteúdo no Gemini, testo também e vejo qual é o tipo de resposta. Às vezes combino uma coisa com outra. Tem Copilot, tem Cloud que é liberado, assinei Cloud por 2 meses também. Para algumas funcionalidades foi muito bacana, para alguns resultados, mas ainda de todas elas, se alguém me pergunta por qual você investe, é no ChatGPT de fato, que eu acabo me mantendo mais fiel, tá? Então, o que que a gente tem aqui, né? Essas variáveis de resultado. O prompt. É super importante a gente saber elaborar prompt. Outro fato que acontece muito comum é que quando a gente não tem esse letramento mesmo, essa alfabetização de criar prompts, a gente acaba fazendo o quê? Gugando na inteligência artificial. É esse termo que as pessoas têm usado, gugando. Porque aí eu vou buscar, como eu buscava no Google, eu venho buscar aqui na inteligência artificial também, e aí a resposta muitas vezes não vem a contento, tá? O contexto ele pode ser de diversas formas. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, o contexto é saber com quem eu estou falando, em que cenário que eu estou falando, se eu já tenho um conteúdo de base para eu conversar. O resultado também vai ser muito diferente do que eu só deixar que a inteligência artificial busque. É igual a história do Max. O Max tem um chatbot que ele tem já uma base de dados ali e que ele usa também o recurso da inteligência artificial para aquela conversa. Mas ele já deu uma referência e já direcionou aquilo que ele quer que a inteligência artificial responda para o cliente, né? Ele falou, olha, essa é a base sua de referência. Então, quando a gente tem também um conteúdo assim, a gente funciona melhor. E o modelo, a escolha do modelo de inteligência artificial, ela é crucial. O que que é modelo de inteligência artificial? São todas essas ferramentas que a gente tem visto por aí. Quando a gente fala dessas conversacionais, as que a gente mais atua é com GPT, Gemini, Copilot, Cloud. Agora,
a Meta tá liberando o Llama, e eu acho que ainda, talvez esse mês ou mês que vem, pelo que eu vi hoje em alguns grupos que eu participo, a gente vai ter inteligência artificial no nosso WhatsApp. E aí isso vai explodir, porque vocês imaginam a coisa como vai chegar nas pessoas, e a gente está conversando ali, a gente acessa a inteligência artificial para melhorar o nosso texto, para corrigir. Eu imagino que vai ser por aí, e aí vai estar na mão de todo mundo mesmo, porque o brasileiro usa muito essa ferramenta, né? Então, o que que é o prompt, né? Então, é essa ação. E como que a gente faz alguns pedidos? Olha lá, a gente pode pedir para ele resumir, para ele criar. Então, assim, olha, eu assisto um vídeo do TED, por exemplo, e eu quero um resumo desse vídeo, porque achei interessante. Ou eu também, às vezes, nem tenho tempo. Eu vou lá, pego o link do YouTube ou do TED, coloco ele no GPT e peço para ele criar um resumo, trazer os maiores insights, os pontos mais importantes. Ele vai fazer isso para mim. Eu posso pedir para ele criar uma planilha, criar um poema, analisar, me dê ideias, continue, complete. Então, às vezes eu já sei como começar uma frase, mas não sei direito como terminar. Eu posso colocar o início da frase e peço para ele, complete essa frase com o contexto seguinte, tá? O tom de resposta, né? Posso pedir para ele ser mais formal, para ele ser informal, para ele ser engraçado, pessoal, motivador. Então, a gente tem várias possibilidades. Os formatos, olha lá, posso pedir para ele fazer lista, tabela, checklist, criar tarefas, bullets, fazer um roteiro. Muita gente faz roteiro de viagem hoje, usando a inteligência artificial, busca hotéis, né? Os hotéis mais baratos, voos, tudo isso usando IAs, né? Posso pedir a planilha, como eu disse. Para quem é essencial a gente sempre falar para ele com quem que a gente quer conversar. E hoje a gente tem, antes, semana passada teve uma versão atualizada do ChatGPT que você já consegue fazer edições na própria ferramenta e inclusive também colocar emojis, pedir para tem um formato diferente, é o formato Canva que foi lançado semana passada. E personificar também a inteligência artificial para ser alguém. Então, haja como um gerente de vendas, haja como um diretor de recursos humanos. Crie, olha só, hoje eu fiz um prompt para uma masterclass que eu tenho na semana que vem, que eu fiz uma simulação entre 4 profissionais de vendas da indústria farmacêutica e eles contando dos desafios que eles mais têm dentro do trabalho, no dia a dia deles. Aí foi muito interessante, porque eles criaram essa conversa, ele criou essa conversa e dali eu extraí e desenvolvi um plano de treinamento. Então, olha lá, eu simulei, criei um brainstorm com base numa conversa, numa simulação de conversa de 4 pessoas. E contexto, defina público, estabeleça cenário, determine formato, como eu já disse para vocês, estabeleça o objetivo, defina o tema, forneça contextos, e a gente tem a possibilidade, como eu disse, a gente pode colar URLs e fazer o upload de arquivos para a gente poder conversar com esses conteúdos também. Gente, tô vendo todo mundo, a maior parte com a câmera fechada. Por favor, me interrompam aqui para a gente não ficar. Que eu sei que é de noite, quase sexta-feira. Então, fiquem à vontade para perguntar, tá? Desculpa verdade, tá por saindo fechar a muito. câmera. Não tem Enquanto você problema. vai falando, eu estava buscando o conhecimento que você está transmitindo e mexendo para ver se eu estou entendendo tudo que você está falando. Me desculpa, viu? Vou ficar com a Ótimo, câmera Dani. aberta agora. Não, fica à vontade, tá tudo bem. É só para Né? vocês Mas me darem agora também né, o termômetro. é Eu tô bem desagradável concentrada mesmo. aqui Tá tudo bem. Olha lá. e tá super interessante. Acho que esse é o motivo da não tanta interação, mas assim, tá muito interessante mesmo. Tá O bom. conteúdo tá muito legal e bacana. Obrigada, Tânia. Me interrompa aqui, tá? Se precisar. E aí, vamos lá para a nossa prática. Principais casos de uso, né? Usando a inteligência artificial no RH. Então, os 3 principais casos são
recrutamento, ferramentas de IA ajudam no processo de seleção de candidatos, desde a triagem de currículo até entrevistas automatizadas. Tem alguém aqui que já tenha utilizado no recrutamento? Nós Levanta a usamos mãozinha. na minha empresa, pela GUP, né? A GUP, ela usa a Ah, inteligência artificial no recrutamento, mas bacana, hoje ainda é mais na captação ali de candidatos, né? Na triagem. Para entrevista, até onde eu bacana. sei, ainda não tem essa funcionalidade lá dentro. Então tá. Vivian, talvez eu traga algo bem diferente, bem Eu prático. já, Diferente não, prático para vocês usarem. Ah, oi, legal. eu já, Juliana? eu já usei para fazer entrevista mesmo, para fazer entrevista Boa. por competência, então eu coloco algumas características do cargo e tal, os perfis, e já usei e é bem legal. Perfeito, tá? Então, aí você compartilha comigo se teve alguma coisa de diferente que eu vou mostrar, se teve, e se você tiver também para contribuir, fique à vontade, vai ser muito bem-vindo, tá bom? E para treinamento e desenvolvimento, como a gente falou aqui com os colegas, com a Juliana e com o Marcos, assim, tem sido fantástico, né, a otimização que a gente tem tido. É, e assistentes virtuais de RH, assistentes que auxiliam os administradores de RH em tarefas cotidianas, como responder perguntas frequentes e fornecer suporte aos colaboradores. Então, o que tem tido muito são iniciativas de chatbot também, onde, poxa, pensa só, num onboard, você tem todo o conteúdo alocado de forma conversacional com seus novos colaboradores, e ele pode acessar ali também, né, num período inicial onde ele consiga tirar suas dúvidas. Essa parte de assistentes virtuais, ela exige mais complexidade, eu não vou trazer ela para vocês, né? Para substituir aqui, eu trouxe até uma análise de dados, mas porque exige um passo a passo muito cuidadoso para a criação, e aí também não podia ser tão leviano. O que eu vou trazer aqui é bem prático, que vocês podem pegar e aplicar no dia a dia de vocês, tá? Então, olha lá, um prompt de entrevista e a gente vai colocar o chat GPT para funcionar aqui para nós. Então, você é um entrevistador focado em criar perguntas de estudo de casos para avaliar como o candidato resolveria problemas reais no contexto de cargo. Então, muito a ver aí com o que acho que foi a Ju que falou sobre a questão de competências, né? Então, poxa, eu tenho que avaliar esse candidato, como que eu faço? Com base nas informações fornecidas sobre o perfil do candidato e as responsabilidades do cargo, crie um conjunto de perguntas que coloquem o candidato em situações hipotéticas, mas realistas, permitindo que ele demonstre suas habilidades na prática. Informações do candidato, então eu posso colocar as informações, nome do cargo, especialista em treinamento e desenvolvimento, e eu peço para ele criar uma estrutura de 5 a 7 perguntas personalizadas, focadas nas experiências anteriores do candidato, 3 perguntas que avaliem competências específicas exigidas pelo cargo, e 2 perguntas para explorar a adequação do candidato à cultura da empresa também. Então, eu vou parar meu compartilhamento aqui, vou abrir meu chat GPT para a gente fazer isso junto. Eu só vou abrir, pegar o prompt para a gente trabalhar. Como? Aí vocês vão falar assim, poxa, mas como que você coloca a informação do candidato? Existe lei de LGPD. Vou colocar o currículo? Eu vou colocar o meu currículo aqui. Mas quando vocês quiserem trabalhar na empresa, vocês podem a gente chama de limpar os dados, né? Então, a gente tira aquela informação do nome, do endereço, de telefone, das informações pessoais do candidato, e aí você pode renomear esse arquivo com outro nome, fazer uma listinha de controle do seu lado. Não pode colocar currículo. Não é uma boa prática colocar um currículo com informações pessoais de outra pessoa, né? E aí tem outra possibilidade de uso também. Existem várias ferramentas hoje de videoconferência que já têm aberto
o uso de inteligência artificial para poder fazer a ata da reunião, para fazer as anotações. Então, a partir do momento que a empresa ou você, como headhunter, resolva utilizar essa tecnologia, você cria um documento que pode ser criado pela própria inteligência artificial, pedindo o acordo e pede a assinatura dessa pessoa para você se respaldar e não ficar nada exposto. Mas olha só para vocês verem que interessante. Quando eu faço esse planejamento de currículos, que nem a Vivian contou, a GUP já faz uma pré-seleção de candidatos, né? Aí vou ensinar vocês aqui, a gente já pega o currículo da pessoa com a base da informação da vaga e a gente faz as perguntas customizadas para aquele candidato, para aquilo que a gente precisa saber, que foram essas perguntas aqui que a gente viu que eu vou mostrar. E no fim, a gente tem o recurso, por exemplo, da inteligência artificial participando dessa entrevista e criando para a gente as anotações, aquelas que a gente fazia na mão e que dia de entrevista, às vezes tinha 20 entrevistas, e coitado dos finais que vinham, que a gente já não entendia, não entendia, não acompanhava mais nada. Então, hoje você tem a inteligência artificial como recurso, e depois você pode até pedir para ele subir numa base e falar qual é que tem mais match com a vaga, quem são os melhores candidatos. Então, você pode estar. Olha, são 4 possibilidades aqui desencadeadas de uso de inteligência artificial, que traz uma eficiência muito boa de coisas que, às vezes, até seria muito natural a gente perder no processo humano ali mesmo, de anotações como a gente fazia. Então, deixa eu colocar aqui e compartilhar com vocês. Eu vou buscar o meu currículo. Já vou compartilhar, tá? Estão aqui comigo? Estão vendo minha tela? Sim. Então, então tá, né? Então, acho que todos aqui conhecem, né, o ChatGPT. O que eu comentei antes, né, até vou tirar ele daqui, é essa nova funcionalidade dele, que chama Canvas, e ele tem todo um aparato de edição lá próprio, dentro do GPT, diferente dessa versão que é usada para a maioria das atividades, tá? Então, olha aqui para vocês verem. A gente tem. Ah, eu vou ter que buscar de novo o currículo. Deixa eu pegar aqui. Então, tá. Vamos ver o que que ele vai responder para a gente. Então, informação aqui. Vou colocar meu nome, mas a gente não colocaria aí. A gente poderia colocar aqui número 1, número 2, né? Como eu falei para vocês. E vamos ver o que que vai. Então, ó, com base nas informações do currículo da Aline, no cargo de especialista em treinamento e desenvolvimento, aqui estão algumas perguntas sugeridas para avaliar seu desempenho por meio de estudos de caso e outras questões relevantes. Só fazer um parênteses para vocês. Aqui a gente não colocou informações de contexto de qual é a empresa com aspectos de cultura. Isso seria interessante a gente colocar também, tá? Porque aí eu fazia todas as amarrações que são necessárias, inclusive um terceiro arquivo, que seria colocado aqui também, seria o job description da vaga. Então, aí ele tinha todas essas informações para poder fazer. Aqui ele está buscando as informações de ordem mais genérica, né? E aí a gente vê aqui o que ele traz para nós.
vai ser já uma resposta, creio que satisfatória, tá? Então, com base nas informações do currículo, e no cargo de especialista em treinamento e desenvolvimento, aqui estão perguntas sugeridas para avaliar seu desempenho por meio de estudo de casos e outras questões. Perguntas focadas nas experiências anteriores. Você já gerenciou a criação de uma trilha de aprendizagem para equipes multidisciplinares? Como foi o processo de identificação das necessidades de cada grupo e adaptação do conteúdo para atender esses perfis diversos? Gostei, uma pergunta bacana. No seu tempo da Interativa Soluções, você trabalhou com a Behringer Ingelheim e em um projeto de Lifelong Learning. Como você integrou o conceito de aprendizado contínuo com a necessidade prática de melhorar as vendas? Olha que pergunta legal, né? Esse foi o projeto nesse que eu fiz, gente. Durante a sua experiência na Comgás, você desenvolveu programas de treinamento para áreas de vendas e liderança. Como você adaptou a abordagem de cada programa para maximizar o impacto em ambos os públicos? Essa eu não sei tanto. No projeto da Sanofi, que envolvia modelo de influência, qual foi o maior desafio em relação à adesão dos participantes e como você superou essa resistência? Você tem experiência em facilitação de workshops e formação de multiplicadores do conhecimento. Pode descrever uma situação em que você precisou adaptar rapidamente a facilitação por causa de uma mudança inesperada e como garantiu a eficácia do aprendizado? Também gostei, né? É, Perguntas para avaliar competências. Você já utilizou a inteligência artificial para criar soluções educacionais? Como você enxerga o papel da IA na personalização da aprendizagem corporativa e como equilibraria essa tecnologia com um toque humano? Bacana. Liderança de equipes de T&D exige habilidades organizacionais e interpessoais. Como você gerenciou a dinâmica de uma equipe diversa em um projeto com prazos apertados, mantendo a motivação e produtividade? Também boa, né? E como você mede o sucesso de um programa de treinamento que você implementou? Cite um exemplo de projeto e explique como os KPIs influenciaram nesses subsequentes. E pergunta sobre adequação de cultura. Nossa empresa valoriza a inovação constante em suas práticas de T&D. Pode nos contar sobre uma situação em que você propôs uma mudança inovadora em um processo de treinamento que foi inicialmente recebida com ceticismo e como lidou com isso? Inteligente também. E trabalhamos muito com equipes remotas e ambientes digitais. Como você cria e mantém um senso de comunidade e engajamento entre os participantes de programas de treinamento à distância? Que nota que você dá, Dalgisa, Brasilino? Abre seu microfone, Brasilino, por favor. Eu gostei muito. Perguntas inteligentes, contextualizadas. Eu dou É, 9. dá 9? Eu Uhum. também daria 9. É, eu acho que é isso, né, gente? Existe aqui. Quantos processos de seleção já participei na minha vida, e aí eu vou sair, vou mudar o lado da mesa, e quantas vezes eu me senti tão exposta, porque o recrutador nem tinha visto meu currículo, às vezes ele estava vendo ali na hora, ele pegou algumas informações e ele viu na hora. Pensa na qualidade que a gente tem aqui, né? E, de fato podendo enxergar o candidato, né? Porque muitas vezes é aquilo, né? O primeiro tinha perguntas tão diferentes do último e tão pouco personalizadas, também contextualizadas com aquilo que a gente precisa. Então, eu acho que é um recurso bem bacana, tá? Então, vimos aqui uma primeira adaptação. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. À vontade, tá? Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai para o job description.
Então, a gente tem o seguinte: você é um consultor de recursos humanos especializado em criações de descrições de vagas. Sua missão é desenvolver uma descrição de job para vaga de gerente de DHO em uma empresa de médio e grande porte. Essa criação deve conter os seguintes elementos: principais responsabilidades, que são gestão de programa de desenvolvimento de talentos, estruturação de políticas de gestão de pessoas, planejamento estratégico de RH e promoção de iniciativas de cultura organizacional. Qualificações necessárias, formação em psicologia, administração, áreas afins, experiência em cargos de liderança em RH, habilidades em gestão de mudança e liderança, competências desejáveis, visão estratégica, comunicação eficaz e capacidade de lidar com ambientes dinâmicos, ambiente de trabalho inovador e focado no desenvolvimento de pessoas, benefícios oferecidos, né? E elabore uma descrição que atraia candidatos altamente qualificados e que transmita o perfil da empresa como inovadora e comprometida com o desenvolvimento de seus colaboradores. Então, vamos voltar lá para o chat GPT. Voltaram aqui comigo no chat GPT? Aí, olha só, qual é uma grande premissa, tá, gente, para o uso, um dos fundamentos do uso da inteligência artificial? Toda vez que a gente vai ter uma nova conversa sobre um novo assunto, a gente abre um novo chat. Porque senão é mais fácil dele alucinar, porque aí ele confunde tudo com tudo. Então, apesar dele ser bem inteligente, a gente precisa também ajudá-lo, tá? Então, eu abri uma nova conversa e vim aqui. Foi? Ah, eu mudei. Vamos ver o que que ele vai escrever para a gente. Se eu quisesse aqui também, eu posso colocar o nome da empresa. Eu vou colocar aqui, ó, que atrai candidatos altamente qualificados da empresa como inovadora e comprometida. E vou colocar que a empresa é o Sebrae, tá? Só pra gente, todo mundo conhece um pouquinho de Sebrae? Vamos ver o que que ele faz. Isso aqui é ao vivo, não tinha planejado, só para vocês verem como é que ele vai mostrar. Olha lá, gente, descrição de vaga. Você é apaixonado por desenvolver pessoas e organizações. Gosta de trabalhar em ambientes dinâmicos e inovadores? O Sebrae está buscando um gerente de desenvolvimento humano e organizacional para liderar iniciativas estratégicas e contribuir diretamente para o crescimento e fortalecimento da nossa cultura organizacional. Olha que interessante, né? Aqui ele já começa com esse tom assim, galanteador para o profissional, que era a última coisa que a gente colocou, né? Então ele já começa trazendo mesmo candidato. Principais responsabilidades, então, gerir programas de desenvolvimento de talentos, estruturar e implementar políticas de gestão de pessoas, elaborar e acompanhar o planejamento estratégico, promover e fortalecer, aí qualificações que a gente já tinha colocado, competências desejáveis, ambiente de trabalho. Você encontrará no Sebrae um ambiente inovador com foco no desenvolvimento contínuo de nossos colaboradores, onde a troca de ideias e a colaboração são altamente valorizadas. Benefício: se você é um líder visionário, foco em pessoas e resultados, e deseja fazer parte de uma equipe que está sempre em busca de inovação, queremos conhecer você. Como se candidatar? Envie seu currículo e uma carta de apresentação destacando suas experiências. Ok. Eu acho que ele ficou muito em cima daquilo que a gente já tinha descrito, né? E vamos supor que vocês quisessem trabalhar uma vaga que não é, essa vaga aqui é uma vaga de conhecimento meu, né? Então, assim, eu tenho mais proximidade, então eu saberia. Vamos supor que vocês vão ainda
Sabe aquela dor de muitas vezes o time de recrutamento e seleção, ou BPs, que vai conversar com o gestor e às vezes não tem o briefing tão certo, né, daquela vaga com o gestor, por N motivos, às vezes nem o gestor não sabe direito o escopo da vaga, enfim. O que que você pode fazer? Você pode pedir para o chat GPT também te ajudar a pensar numa vaga daquela. Quais os comportamentos, as habilidades, a formação, tudo que a gente viu aqui, a gente pode fazer inverso. A gente pode perguntar para ele o que seria para uma vaga, por exemplo, de tecnologia, que eu não que eu teria que ter muita habilidade ali próxima do gestor e pesquisar para poder criar uma vaga interessante. E daí, olha que meio caminho andado. Quando eu vou conversar com o gestor, ao invés de eu depender dele para preencher toda aquela ficha de briefing da vaga, eu posso já levar algumas coisas que eu já sei, e aí eu posso fazer uma validação com ele. Talvez isso tenha duas frentes, né? Uma que, pô, você não está fazendo o seu trabalho. Mas ok, eu estou ajudando o meu trabalho, estou favorecendo o meu trabalho, porque depois vai ser na ponta que a SLA da vaga não vai ser cumprida. Porque nunca chega o candidato que atende gestor. Então, se a gente também fizer um trabalho de pesquisa da vaga, a gente pode fazer uma entrega eficiente. Fez sentido? Fez? Muito. Agora a gente vai fazer uma coisa de treinamento, tá? Eu vou pegar aqui já. E esse foi real, que foi um projeto que eu executei esse ano. Eu estou só no GPT porque a gente poderia fazer muitas outras ferramentas, né? Muitas outras mesmo. Mas daqui a pouco eu vou mostrar o Gama para vocês também, que é a sequência aqui. Olha o prompt, gente. Você é um consultor especializado. Lembra a questão que eu falei de personificar a pessoa como profissional especialista na área? Então, lá, você é um consultor especializado em treinamentos corporativos com foco particular em diversidade e inclusão. Objetivo: estruturar um programa Train the Trainer que será oferecido para BPs e o time de treinamento de uma empresa de fornecimento de combustível, com o propósito de fortalecer a cultura organizacional em torno da diversidade e inclusão, especialmente em cargos de liderança. Formato do projeto. Então, já tem no briefing 4 sessões presenciais de 1h30 cada, 4 horas de conteúdo digital interativo ao longo de 4 semanas. Então, eu vou ter que fazer um pré-work disponível na plataforma de LMS deles, com um conteúdo que vai sustentar o projeto. Instruções. Crie uma estrutura de tópicos e subtópicos que aborde as principais áreas de desenvolvimento necessárias para promover uma liderança inclusiva. Utilize para a estruturação do conteúdo o livro Inclusifique, de Stephanie Johnson, que é uma das mais bambambãs que falam sobre esse tema. Sugira metodologias que incentivem a aplicação prática dos conceitos discutidos durante o treinamento. Detalhe: como combinar elementos de treinamento presencial e digital para maximizar o impacto do workshop, inclua objetos como e-book, infográfico, mapa mental, teaser do vídeo. Tem uma coisa aqui que faltou, tá? E por que que eu não fiz? Porque seria um trabalho mais completo. Podia ter colocado o objetivo de aprendizagem. Para a etapa de design, né, quando a gente está lá considerando também a etapa de diagnóstico, mapeamento, para a gente desenhar o objetivo de aprendizagem, eu poderia utilizar todos os recursos que a gente tem já como facilitação para poder levantar esse diagnóstico, como, eu vou fazer uma entrevista com o presidente, vou fazer uma entrevista one-on-one com o presidente, com a diretora de RH, vou conversar com os diretores daquela empresa, vou pegar e vou fazer um forms bem elaborado
com um time de alta e média liderança, de média e baixa liderança. Tudo isso eu poderia aplicar utilizando a inteligência artificial, pedindo para ele me ajudar a criar essas perguntas. Eu aplicaria, fazia todos os recursos que eu já comentei, a gente grava, a gente cria um diagnóstico, né? Um descritivo de todo o resultado, e daí a gente cria o objetivo de aprendizagem dele aqui. Não tem um objetivo de aprendizagem tão específico. Aqui a gente está num prompt mais de estrutura, mas a gente poderia ter que ficaria mais completo o objetivo, tá? Ô, Aline, Então, oi. uma dúvida. O que que é aquela bolinha vermelha que aparece ali embaixo? Agora que você me mandou, acho que ele sumiu. Na hora que você está digitando, ele aparece uma bolinha vermelha 3, 4. Não Onde, sei, vou prestar onde tá aqueles, atenção. onde tá aquele certinho ali que apareceu agora na hora que você começou a digitar? Aqui? Quer ver? Que ele Digita aí. aparece? Digita aí alguma coisa. Ali, tá vendo Parece do lado certinho? do. No É, canto tá azul e direito? vermelho, é. Ah, já sei. É que eu tenho, há muitos anos, eu tenho uma extensão ó, que é de correção ortográfica. Ah, tá. Beleza. Então, é ele acionado, aí eu escrevo errado, ele me Ah, não, corrige. beleza. Eu fiquei Então, quando eu curioso. escrevo, então, por exemplo, ó, treinamento, vamos ver, tá vendo? Ele tem aqui, ó. Aham, tem um Aí eu erro. abro, ele me corrige, tá vendo? Ah, Dá para ver beleza. o pop-up? Aham, vê. Entendeu? Obrigado. Imagina. Então, olha só. O que que ele fez, gente? Aqui está uma proposta de estrutura para o programa Train the Train voltado para fortalecer a liderança. Então, estrutura do programa. Sessões presenciais, 4 sessões de 1 hora e meia. Sessão 1, ele está sugerindo fundamentos da diversidade e inclusão, introdução ao conceito de inclusificação, né, que é do livro, definindo diversidade e inclusão, diferenciando inclusão de integração, o impacto da liderança inclusiva no desempenho organizacional, quebra de mitos sobre diversidade e inclusão, metodologia que ele está sugerindo, fazer um Word Café para troca de experiências entre os participantes sobre os desafios enfrentados e como a diversidade impacta em suas áreas. Então, ele não me deu as perguntas do Word Café para quem não está próximo de treinamento e desenvolvimento. O Word Café é uma dinâmica que você tem lá 5 mesas, por exemplo, e aí você tem um anfitrião que vai trabalhar cada pergunta, né? Então, aqui como complementar a interação que eu vou ter com o prompt e as etapas que eu vou construindo, eu já poderia, se eu gostasse dessa atividade de aplicação, já pedir para ele criar também. Posso pedir para ele criar o plano de aula, e aí eu vou fazendo as interações e vou mudando. Aí ele traz a sessão 2, a sessão 3, 4, toda vez, ó, círculos de diálogo, metodologia, dinâmicas de grupo baseado em prompt networking, quem não conhece, isso, existe um, um, um pack de atividades para aplicação em facilitação em grupos que chama Estruturas Libertadoras, e em Prompt Networking é uma atividade, uma dinâmica que eles usam. Então, olha, ele está buscando, porque como ele tem uma memória, como eu gosto muito das estruturas para trabalhar facilitação de grupo, ele lembrou que hoje eu criei um plano de aula que eu usei em Prompt Network, senão ele não ia trazer, tá? Aí, ok. Então, olha, e aí o conteúdo digital, que também é bem legal, olha só. Então, ele traz que para o conteúdo digital, 4 horas ao longo de 4 semanas, ele sugere um e-book, um guia para liderança inclusiva, um vídeo TED, como diversidade aumenta a inovação e performance, e daí também eu posso fazer uma curadoria a partir do que ele trouxe para mim, para eu selecionar conteúdos bacanas que tem na internet, tá? E criar um quiz interativo identificando seus vieses inconscientes. Eu posso pedir, ele pode criar também. Então, depois ele trouxe sugestão para a semana 2, ó, um infográfico, 5 passos de uma reunião inclusiva, um podcast,
outro quiz, ele trouxe muito quiz, tô achando. Ferramentas de comunicação inclusiva, ele trouxe um mapa mental, um teaser, e daí tudo que abarca aqui nesse programa, porque isso é um programa, eu podia pedir para ele também as comunicações, para me ajudar a criar o cronograma do projeto. Então, tudo que eu preciso fazer, né? E aí eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta que a gente podia usar também, que eu sou apaixonada nessa ferramenta, que chama Magic To Do, que é o seguinte, é uma ferramenta de gestão de projetos. Então, eu quero colocar aqui, ó, quero criar uma, um programa de treinamento para liderança, é, para liderança sobre diversidade e inclusão, formato híbrido. Olha só. Eu coloquei para ele o projeto que eu tenho. Então, cheguei lá, o diretor de RH falou para mim assim, Aline, a gente vai ter a gente precisa fazer um programa de diversidade e inclusão para contemplar os nossos objetivos estratégicos, o lançamento disso e daquilo, de acordo com a estratégia da companhia. Aí eu falo, tá bom, eu já sei mais ou menos como tem que fazer, mas para garantir que, não, que seja tudo contemplado e até dimensionado o tempo, porque são tantos detalhes, eu venho aqui, né? E aí eu venho aqui nessa varinha mágica. Essa ferramenta, ela traz para mim essas pimentinhas aqui, olha, é o tanto de profundidade que eu posso pedir para ela nas etapas que ela precisa desenvolver. Então, se eu quero uma coisa mais superficial, eu diminuo as pimentinhas. Se eu quero uma coisa bem profunda e detalhada, eu aumento as pimentas. Então, eu venho aqui na varinha mágica e ela vai trabalhar para desenvolver esse projeto. Quer ver? Vamos ver o que que ela vai entregar para gente. Olha lá. Olha, criar um programa de treinamento para liderança, né? Aí ela responde, Clara, que está a divisão de tarefas e etapas individuais. Identificar os objetivos principais do programa de treinamento sobre diversidade e inclusão. Pesquisar as melhores práticas e abordagens em treinamentos do tema. Definir as competências e habilidades que os participantes devem desenvolver. Selecionar os formatos de treinamento híbrido mais adequado, presencial e online. Criar uma estrutura do curso com módulos ou sessões específicas. E aí vai, olha quanta coisa a gente tem para fazer, para criar esse programa, a área de treinamento e desenvolvimento, vai ter que cuidar de tudo isso. Aí, vamos supor que eu não soubesse como fazer, né? Como identificar esses objetivos principais do programa. Eu venho aqui na varinha mágica e peço para ela detalhar, porque às vezes em uma linha a gente tem várias tarefas para cumprir. Aí ela trouxe assim, ó, realizar uma revisão dos objetivos gerais da diversidade e inclusão, aqui eu imagino que seria onde está isso no planejamento estratégico, falando de diversidade e inclusão, realizar uma pesquisa sobre necessidades e expectativas do participante, foi exatamente isso que eu fiz. Eu criei um forms para falar, foi exatamente aquilo que eu falei para vocês que eu fiz. Eu fiz um one-on-one com o presidente, outro com a diretora de RH, e passei para média e baixa liderança. Eu apliquei um forms para entender, usei também avaliação de desempenho não, de clima deles, para poder entender como é que era visto a questão de diversidade e inclusão. Então, todos esses foram subsídios para eu desenhar o programa de diversidade e inclusão de trainer, tá? Então, olha, gente, realizar uma pesquisa, identificar as competências, explorar os diferentes tipos de diversidades a serem incluídos, definir o público-alvo. Então, e aí vai, para cada linha dessa, desdobra, tem algumas coisas que não valem, né? Mas pensa só
a hora que eu vou fazer um cronograma, como ficou mais fácil eu detalhar todas as etapas desse projeto e poder definir. Então, essa é uma ferramenta muito interessante. Como é que a gente está de horário? 8h30. Vamos ver agora uma bem diferente, que é bonita. E aí, acho que foi a Raquel que falou comigo, né, que ela usa a imagem. Essa ferramenta é a Gama. Quem conhece Gama? Eu já Max usei Pro. algumas vezes, Já? já Que para bom, criar Vivian. PowerPoint de treinamento. Isso, muito legal. Eu uso para tudo, inclusive meu site da Interativa foi feito 100% no Google, minhas propostas, tudo que eu faço com a Gama. Então, ó, a Gama é essa daqui, Gama app. Eu tenho a versão mais top delas, que custa R$ 80 para mim por mês, porque eu tenho o domínio associado da interativa.com, né, com o site, para poder ter trabalhar divulgação, e tal, e trabalhar marketing, mas você tem três versões, né? A Free, que permite alguns recursos, tem até 8 slides por apresentação, você consegue fazer algumas imagens, mas é um pouco mais limitado, você consegue usar recursos de inteligência artificial. Tem uma versão ali mediana que atende bem e que você já tira, por exemplo, a marca d'água deles, e essa versão mais premium, que é essa que eu uso, tá? Então, quando a gente cria um conteúdo novo, a gente tem as opções de criar alguma coisa nova, de começar do zero, ou já importar algo que você já utiliza, né? Obrigada, Tânia. Tô vendo aqui que você está se despedindo. Muito obrigada. E aí eu vou usar justamente usando a inteligência artificial. Então eu vou colar no texto aqui, ó, criar a partir de anotações um esboço ou conteúdo existente. Então eu já tenho alguma coisa. Criar a partir de um prompt de uma linha em poucos segundos e importar um arquivo ou uma URL que ela também vai trabalhar em cima disso. Eu vou pedir para ela criar a partir de um prompt e vou dar um contexto aqui, ó. Você é um especialista em design de aprendizagem nas 6 disciplinas, que é a metodologia, uma das metodologias que trabalham em design de aprendizagem, e precisa criar uma apresentação para uma aula de T&D de 15 minutos sobre design de aprendizagem, destacando as principais etapas da metodologia. O público-alvo são consultores de treinamento e desenvolvimento, e aí eu explico o que é cada um dos Ds. Raquel, quer perguntar? Sim. Eu entendi que você vai criar a partir de um prompt, mas, por exemplo, se eu quiser criar um slide e eu só tiver informação, vamos supor que eu tenho lá 5 linhas de informações com porcentagem, por exemplo. Então, eu preciso criar uma apresentação com gráficos e eu tenho só as informações. Então, em vez de colocar o prompt, eu posso simplesmente colocar as informações e ele cria a partir disso. Isso, Eu você preciso só viria do aqui layout, digamos assim. colar o texto, né? Então, você vem aqui e colhe a partir de um esboço de notas que você gostaria de usar. E daí você coloca assim, olha, mas aí você precisa dizer para ele, né? Preciso criar uma apresentação com os seguintes dados, apresente em formato de gráfico. E aí coloca as informações, por exemplo. Aí você vem aqui em continua e ele vai te dar a resposta. Pode ser que seja contento, né? Teria que fazer o teste. Pode ser que não seja. Ela é uma ferramenta de edição bem bacana. Por E que exemplo, se você. colocar aí, sei lá, turnover igual 18%. Um exemplo bem assim, nada a ver. A gente pode fazer, mas eu acho que a gente está muito pobre Entendi. esse prompt. Não, na verdade a dúvida era essa. Entende, Em sabe? vez Porque você de. tem que, mesmo que aqui seja uma ferramenta de IA de criação, de design, você precisa dar um certo contexto, né? Você viu aquela que eu fiz, né? Eu estava dizendo assim, ó, você é um especialista, eu fiz um prompt para Entendi. ele criar a partir dali. Se eu coloco vago, por exemplo, aí
Que tabela que eu quero que ele crie? Com base em que informação? Que ano? No contexto do quê? Né? Então, eu precisaria que tenha assim, ó, eu tenho uma tabela aqui para mostrar para vocês de absenteísmo, para ele poder trabalhar em cima de aprofundamento dessa informação de absenteísmo. Mas eu tenho todo uma tabela com todo o contexto. E aí eu posso pedir. Aí eu podia associar, vamos supor, o chat GPT. Quando eu não sei direito também, que eu preciso pensar, bem é uma atividade de pensar, eu posso pedir para ele assim, ó, chat, né, me ajude a pensar em como organizar uma apresentação que utilize gráficos para apresentar os dados de turnover, absenteísmo, programa de bem-estar, vamos supor. Aí ele me faz as perguntas, você pode colocar aquilo que você não souber, você pode me fazer as perguntas necessárias, você conversa mesmo com o ChatGPT. E aí ele vai te sugerir, olha, para você apresentar os dados, você precisa dessa e dessa informação, você pode estruturar de tal e tal jeito, ele vai te dar essas respostas e você vai interagindo com o prompt. A partir daquilo, aí você pode buscar na fonte a sua seleção de dados e aí trazer essas informações para cá. Faz sentido? Faz, eu acho que eu entendi. Eu Tudo tava que você pensando. faria, Raquel, de forma analógica, porque nós fazíamos todos Hum. esses processos na unha, Não. a gente pega e transforma isso em processos dentro das IAs, né? Por isso que o prompt, ele é tão essencial. E quando você não sabe por onde começar, aí você pode pedir ajuda para ele, para você também se organizar em relação àquilo que você precisa fazer de entrega. Uhum. Não, belezinha. Eu tava pensando mais uma questão assim, se tinha algum IA que eu já tenho as informações, eu só preciso que ele organize isso num layout de um PowerPoint, por exemplo. E aí eu imagino que seja essa Hum. ferramenta que você vai mostrar pra gente. É, aí eu vou te falar, você vai ter que editar. Muito provavelmente você vai ter que fazer algum tipo de edição. Olha só, vou só mostrar aqui que a gente está falando sobre esse assunto. É, ó, é esse. Não é nem painel médico de absenteísmo, provavelmente eu troquei as onças aqui, quer ver? Ah, resumo de absenteísmo. Olha, vou adiantar. Esse aqui, olha. O que que eu fiz? Quer ver, ó? Eu tinha uma planilha de absenteísmo. Vocês estão vendo o chat GPT? Aham. Eu queria mostrar esse exemplo para vocês. Ó, eu pedi para ele, cria uma planilha para uma empresa de 150 funcionários, tá mal feito aqui, ó, de absenteísmo, com esse contexto. Você é um especialista em análise de dados focado em absenteísmo. Seu trabalho é revisar uma planilha de absenteísmo e identificar os principais insights. Tarefa: analise os dados de absenteísmo, identifique as principais tendências, padrões de ausência e razões mais comuns. Forneça insights sobre os fatores que contribuem. Então, eu criei esse prompt e pedi para ele. Na verdade, eu estava fazendo rápido, né? Mas ele deu a resposta direitinho, olha. Aí ele trouxe. Aqui está um esboço da planilha de absenteísmo para uma empresa de 150 funcionários, dividida em várias colunas para capturar as informações necessárias para análise, né? Eu não saberia fazer um negócio desse se eu tivesse que fazer uma consultoria disso. Talvez eu pedisse ajuda aqui. As colunas são pensadas para identificar padrões, tendências e razões mais comuns de ausência. Então, ele coloca ID do funcionário, departamento, função, data da ausência, tipo de ausência, né? E aí poderia ser aquelas drop-down, assim, para você escolher qual é a opção, duração da ausência, razão da ausência, comentários do funcionário, nível de satisfação do trabalho que ele tem, relação com o gestor, acesso a recursos de saúde e presença em programas de bem-estar. Né? Se eu mostrasse isso para um diretor que eu tive, ele ia até da pirueta, porque ele adorava trabalhar com matriz Ishikawa, os porquês, e aquilo era tão difícil para a gente de RH.
E aí você tem todas essas informações para você lidar com ela. Aí o que que ele fez? Ele criou, explicou direitinho cada uma, mostrou os insights, plano de ação, tudo que seria avaliado e como ser avaliado na planilha. Mas aí eu falei para ele, eu preciso que você crie essa planilha fictícia, né? Porque eu não tenho nenhum dado desse. E aí ele criou também essa planilha e ele não tinha o período. Porque, ok, essa planilha de absenteísmo é de quando a quando? Precisava ter, ele não, essa informação faltou na sugestão dele. E daí eu fiz, olha, e ele criou o gráfico. Ai, cadê? O gráfico está na outra. Com a planilha pronta, eu mostro a planilha daqui a pouco para vocês. Eu peço para ele, deixa eu ver se é essa aqui. Eu pedi para ele analisar primeiro, sempre desdobrando, sabe, do menor para o maior. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a planilha lá e pedir para ele primeiro reconhecer aquele conteúdo. Analisa esse conteúdo para mim. Aí ele fala, a planilha contém informações sobre absenteísmo. Se precisar de alguma análise ou visualização específica dessas informações, é só me informar. Aí eu pedi para ele que perguntas que eu posso fazer de exploração para poder me aprofundar na planilha. As primeiras perguntas que ele me trouxe foi isso aqui, ó. Tendências gerais de absenteísmo, qual é o número total de ausência no período analisado, qual é a média de dias de ausência por funcionário, e a outra existem picos de absenteísmo em determinados meses ou datas específicas? Aí, para esse trio de perguntas, ele me deu essa resposta. Eu nem tive tempo de analisar se está ok, ou se está certo ou não. Mas, olha, ele trouxe picos de absenteísmo, número de ausências. Aqui está dizendo que é um mês, né? E daqui também eu consigo fazer edição no próprio chat GPT com essas informações e com essa planilha. Eu podia pedir para ele me dar em outro formato de gráfico, me sugerir outro formato de gráfico também. Então, aqui também eu consigo fazer alguns tipos de análise. Aí, talvez eu pudesse fazer alguma coisa lá no Gama, e aí criaria aqui, ou em outra ferramenta de análise de dados, as imagens, e daí eu colaria lá no Gama essas imagens com os gráficos prontas. E aí eu começo a trabalhar aquilo que eu falei para vocês. Eu vou testando algumas IAs e combinando algumas IAs. Ok? Ok, Raquel? Sim, é uma pena que Sim. o gráfico aí é acho que é o chat pago, não sei se no gratuito tem essa função, mas ficou claro sim. Obrigada, viu? Tá bom? Aham. É, aqui, e aí no Gama, né? Oi? Quero compartilhar algo. Pode Enquanto você falar. estava dando essas orientações, como preparar uma entrevista por competência, amanhã eu vou estar aplicando uma entrevista com um engenheiro eletricista. Uhum. E é algo assim bem fora do comum do que eu já apliquei. Eu entrei no IA e já preparei. E já veio tudo descrito, tudo certinho. Que bom Então, que eu te obrigada, viu? De nada. Ajudou muito. Já está preparada a entrevista de amanhã. Obrigadão, viu? Que Imagina. bacana, Daniele. Esse é o nosso propósito. Muito legal mesmo. Que bom. Muito mesmo, eu fico bem feliz. E olha, aí a gente vem aqui, né, no Gama, voltando aqui para ele, então eu pedi para ele criar uma apresentação sobre 6 disciplinas para mim. Então, o que que ele me fala, né? Ele divide num formato de sumário, ó, design de aprendizagem, aí ele fala sobre cada D. E o que que é legal, tá? Quanto mais informação também eu tenho, melhor.
para quem conhece 6 disciplinas, né, uma metodologia de design de aprendizagem, de criação de programas de treinamento. Então, muitas vezes, assim, ele mudava os D, sabe? Então, se eu tenho uma informação, por isso que eu fui bem criteriosa em colocar o que significa cada etapa, que é o que que é o D1, o que que é o D2, o que que é o D3. Muitas vezes, se eu vou usar uma referência no chat GPT também, eu tenho os 6Ds, né, a certificação aqui, o livro, lá na página de certificação dos 6Ds, eles têm o primeiro capítulo disponível para você baixar em PDF, que tem ali um resumão do que é a metodologia. Então, o que que eu fiz? Eu baixei esse PDF e aí eu faço o upload dele também para conversar com ele, a partir dele, com o chat GPT, porque aí eu tenho uma informação que é 100% real. Porque é a questão da IA generativa, né? Então, ela acaba, às vezes, trazendo. Fazia tudo sentido, mas às vezes ela troca um nome por outro. Não é que ela alucinava, mas às vezes ela trocava. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o que que seria os 6Ds, né? E aí ele traz aqui conclusão aplicando design de aprendizagem. Então, olha, eu posso adicionar cartões. O default dele, que é o padrão dele, são 8 cartões. E para a versão free, são 8 cartões só por apresentação que você pode fazer. Então, ele pergunta também, em relação às configurações, o que que você quer? Você quer que seja breve, médio ou bem detalhado? Cada conteúdo, a descrição desses conteúdos aqui. E a fonte de imagem, se pode ser automático, isso é novo, né? Se pode ser uma imagem da web, se pode ser imagem da web, ou se pode ser criação de imagens por IA. Outra coisa que a Raquel também comentou no começo da conversa, a questão dos modelos de inteligência artificial que criam imagens. O Gama, ele é uma das primeiras, né? Tem outras, mas eu acabo que nesse universo de tantas ferramentas de inteligência artificial, se você fica na pilha também de querer experimentar tudo, a não ser que você trabalhe com isso como eu faço, que eu faço curadoria de ferramenta para poder oferecer, ok. Mas mesmo no meu dia a dia, eu já determinei algumas e que são até as mais antigas, então elas têm um padrão mais robusta de entrega, né? Mas tem outras que são boas. Mas a Gama é uma das minhas queridinhas também com o ChatGPT, então eu uso muito no dia a dia. Então, olha só, ela oferece alguns modelos de inteligência artificial para você escolher qual que você quer criar. Então, essa Flux aqui é bem interessante. Eu vi até um YouTube essa semana sobre essa Flux, porque ela tem uma coisa de detalhes, assim, humano, bem interessante. Sabe uma coisa que ela faz? Que, por exemplo, até o Midjourney, que é uma ferramenta, uma das mais antigas de criação de imagem, que não faz, quando você pede para ela colocar um conteúdo escrito na imagem, ela consegue escrever o português direitinho. Lá no Midjourney sempre vem outras coisas, assim, uma coisa misturada, mas nunca vem. O Max está concordando aí, né, Max? Você já viu. Olha só. Então, eu estou vendo aqui, ó. Vou colocar um flux mesmo. Vamos ver o que que vai dar. E daí eu posso fazer essas configurações. Então, eu vou continuar. E olha que bacana. Ela tem também uma oferta de templates bem, bem bacana. Então, tudo isso daqui é template, modelo. E você também pode customizar. Então, se você trabalha numa empresa, se você tem o Gama assinado, e você quer customizar com a identidade visual, com a logomarca, com a tipografia, com tudo que tem a ver com o brand da marca, você pode fazer essa customização também na versão paga, que é personalizada, né? E aí você consegue colocar as informações. E aqui ele me dá todas essas opções. Então, eu vou pegar uma aqui, só de
quando você clica nelas, olha, ela mostra para você como que ela vai ficar. Você tem as claras, né? E as escuras aqui, por essa aqui. Então tá. E aí eu ponho para girar. E aí ela vai criar para mim a apresentação. Vai ter que editar? Vai ter que editar. Não se iludam, porque não vai ser automático. Ainda não, ainda não tem isso, tá? Mas olha para vocês verem a qualidade das imagens. Vamos ver aqui, ó, que ela tem. Tem algumas. Ó, tem uma imagem aqui sem cabeça, que tá meio bem bizarra. Olha para vocês verem, né? Então, e aí você, quando você faz uma edição, por exemplo, você precisa adicionar um cartão, alguma coisa do tipo, você vem aqui, olha, e você tem todos esses modelos para poder fazer a criação, né? Então, você consegue fazer diagrama, consegue incluir GIF, põe botões, incorpora, olha, coloca estatísticas, gráfico de rosca, de pizza. Então, você também pode trabalhar com essa edição. Aí seria como vocês fazem, às vezes, no Canva mesmo, né? Que você tem ali alguns templates, e aí você vai editando esse template com as informações que você quer. Ó, 4 colunas Aline, de imagem. Oi? esse cartão que você fala eu posso transferir para um PowerPoint, é isso? Não, é um layout, olha, vou pegar um aqui para você ver, Ah, olha. Eu quero fazer uma imagem com texto. Aí ele cria, aí eu coloco, ó, por só assim, teste. Aí eu quero criar a imagem para cá. Eu você posso utiliza o carregar a imagem. cartão. E aí você vai criando esse cartão. Aí você tem aqui as configurações. Então, configurações de página. Então, você pode deixar o tamanho dele, se você quer que seja algo que seja fluido, como um PDF, ou se você vai fazer o download dele em PowerPoint, aí o que que é recomendado? Você vem aqui, olha, e configura nessa Ah, tá. proporção de 16:9. Ah, vou deixar o conteúdo mais largo também, já está, sabe? Então, quando eu faço o download, ele vai fazer o download desse conteúdo aqui para mim em PowerPoint ou em PDF, ou você vai ter a possibilidade de criar um site, sabe? Ó, Tá, para vocês verem obrigada. que, ó, imagina, olha o site da Interativa aqui para vocês verem. Tudo isso, eu não sou designer. Eu sou metida besta e sou, como a Dalgisa falou, curiosa. Eu vou testando, eu não tenho medo da ferramenta. Eu vou olhando botão a botão o que que ela faz. E daí, quando eu resolvi repaginar a consultoria, como eu falei para vocês, eu fiz isso daqui no começo do ano. Eu criei, olha, esse manifesto que a gente não viu lá no começo. Ele foi criado usando inteligência artificial, usei usando uma ferramenta que chama Flick. Fui, fui fazendo, fiz o roteiro, já tinha, tudo vai ter uma interação humana, por isso que eu falo assim, é o toque humano com a tecnologia para poder dar resultados bacanas, com certeza. Mas eu fui chegando no melhor roteiro, para o manifesto. Depois eu fui selecionando alguma. Não foi automático, porque às vezes algumas coisas que ele me entregou eu não gostei. Então aí eu fui buscando em bancos de dados alguns vídeos que eram legais, algumas imagens, e aí fui construindo isso numa ferramenta de IA. Ah, utilizei também uma outra ferramenta de inteligência artificial de áudio para poder fazer a narrativa do, do texto, né?
da locução. Então, olha, tudo isso aqui foi feito escolhendo os templates, as formas, as imagens, usando a inteligência artificial e usando Gama. 100%, gente. Aqui eu fiz no Canva, um videozinho motion, mas é 100% é Canva, tá bom? Acho que a gente está chegando no final. Acho que eu consegui cumprir a agenda. Hoje eu já tinha um pouquinho mais de tempo, né, Dalgisa? Quero compartilhar aqui com vocês meu LinkedIn para a gente poder conversar por lá também. Opa, ali. Oi? Ah, só para a gente fechar, questões Tá. éticas, fico por último, mas sem ser menos importante, eu já comentei a questão do LGPD e ele vale para tudo. Então, quando a gente começou o início da nossa conversa, que eu perguntei como as empresas estão, qual é o contexto, né, das empresas e das consultorias, porque de fato a gente tem aqui um contexto bem importante. Tenho certeza que vai ter uma regulamentação muito melhor dos usos dentro das empresas, o jurídico, compliance, área de segurança de informação, vão se posicionar em relação a isso. A gente, como RH, né, eu vou me colocar nesse bolo, eu acho que é muito importante a gente trazer esses assuntos como pauta, porque é importante ser dito, né? Igual esses dias que eu soube de uma pessoa que foi demitida por justa causa, porque usou o chat GPT e de alguma forma isso ficou exposta, e daí a pessoa não tinha um parágrafo lá no contrato dele dizendo, mas tinha uma questão de confidencialidade que a empresa entendeu que não deveria ter usado o chat GPT e aí foi desligado. Então, cada vez mais, com tanta ferramenta, né, com tanto acesso, com custos diminuindo, tudo, as pessoas vão usar. Então, é muito importante que a gente ensine as pessoas a usarem, porque também não vai ter mágica. Como eu falei para vocês, não é mágica. Tem que ter uma interação aqui. E então é isso, né? Quem for fazer que nem acho que a Ju, né, que vai fazer a entrevista, a Dani, que vai fazer a entrevista amanhã, A é, Dani. se você for usar a ferramenta, né, de inteligência artificial, usando na reunião também, pede para o seu candidato se você pode usar, fala para ele que você usa, porque é importante essa alteração também. E ficar antenado, porque tem muita coisa. Esses dias mesmo teve uma palestra, acho que foi da FIA, que foram 2 horas no YouTube só falando de aspectos éticos também dentro das organizações em relação ao uso de inteligência artificial, tá, gente? É, Alguém ia falar alguma coisa? Meu LinkedIn tá aqui. Eu só queria que você falasse que você ia comentar um site que você tinha visto e o material também, acho que você ficou de disponibilizar. Você vai disponibilizar Vou, para a eu gente? vou, eu vou, eu vou Ótimo, fazer o download, vai obrigada. ficar disponível, eu vou mandar para a Dalgisa. Qual que foi o site que eu falei para você, que agora me sumiu? Não, você disse que ia mandar um material com as Ah, ferramentas. lembrei, tá? Vou sim. É um guia de ferramentas, é voltado Isso. para design de aprendizagem, mas tem ali a classificação, e aí tem uma curadoria bem especial dessas ferramentas, porque são as melhores que eu gosto. A Isso, Marques. gente. Eu tenho um curso que queria contar para vocês, com o que eu tenho trabalhado, né? Então, eu ensino algumas áreas de empresa a usar a inteligência artificial. Então, como que é o processo? É um processo de mapeamento das principais atividades, que tem muita sinergia com o uso de inteligência artificial e que realmente otimiza, porque às vezes, se é muito difícil e tem que ficar fazendo muito prompt, não vale a pena. É, E aí eu faço também essa mentoria para esse grupo, ou então um workshop bem customizado para as pessoas aprenderem e desenvolverem alguns projetos. Tem um curso que é um infoproduto de inteligência artificial aplicada a treinamento e desenvolvimento, que eu
que eu falo dos fundamentos todos de design de aprendizagem e aplicação das ferramentas também uma a uma. E aí é um acervo bem robusto. Eu mando para vocês também nesse material que eu vou compartilhar com a Dalgisa. Tá publicado no Hotmart. E aí esse curso também é legal. Ele tem formato que é. Ele teve alguns testes, ele tem um formato que é síncrono, mas esse está mais assíncrono, porque só estava com mais dificuldade de acompanhar com a programação, tá? E estou aberta aqui, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Obrigada, Flávia. Obrigada, Karine, Max. Antes do Conectem lá pessoal, comigo. antes da gente abrir, e até em respeito às pessoas já estão saindo, em respeito ao horário, eu queria primeiro agradecer muito a você, Aline, mais uma vez, foi espetacular, Obrigada. muita satisfação, muito prazer em conhecê-la, e eu tenho certeza que o nosso pessoal aqui que assistiu vai continuar aí interagindo com você, e em nome da PRH agradecemos. Agradecemos a todos que estiveram conosco até agora, dizer que os próximos eventos da PRH serão a contoterapia com Suzy Berbel, dia 29. Quem não conhece contoterapia, vale a pena experimentar. Além de ser um encontro delicioso, é uma oportunidade de reflexão de uma forma diferente, através do conto. E a nossa contoterapeuta também é maravilhosa, certo, Denise? Sim, vale muito a pena vocês conhecerem, viu? Maravilhoso mesmo. Em novembro, nós vamos ter uma live, um encontro desse, assim como este de hoje, sobre constelações. Então, se você quiser saber o que é de fato, para que serve, quais são as aplicações, os objetivos, os resultados, não percam, tá bom? Então, muito Eu obrigada a todos sou, vocês. eu sou Vai tirar suspeita uma porque eu adoro foto? constelação. Então, Ê, assim, me convida para eu vir, porque eu Sim, sim. gosto muito. Ô, Gente, Gisa, não sei se alguém pode abrir a câmera, você tira vamos umas abrir para a gente tirar fotinhas, não uma sei se foto, vocês gente? podem. E Rapidinho. agradeço de novo. Aí vocês me ajudam também a divulgar o trabalho. Só um minutinho. Olha só, gente bonita, tudo com a câmera fechada, mas é que estava compartilhado o Pois conteúdo, é, né? só Flávia já está que até no bonita. batom. Se ajeita. Ajeita lindo, passa perfume. Posso? No Dona cabelo. Amélia, Karine, Rodrigo, Maria Fernanda? Não? Então vamos lá. 1, 2, 3. Só um minutinho. Tirei um.